Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a oração que nos une a Deus. Com base no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 6. Jesus nos ensinou muita coisa, inclusive nos ensinou a orar. Ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nesse assunto sobre a oração, iremos analisar diversos pontos importantes. Na oração de Jesus registrada em João capítulo 17, para que possamos aprender a sua oração. Suas prioridades, seus desejos, sua vontade são expostos ali. Esta oração revela o mais profundo e mais íntimo de Jesus. Por isso, essa oração é revelada aos cristãos, aqueles que conhecem-o na intimidade. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus começa dizendo Pai, e o repete mais 5 vezes. Acrescenta Pai Santo e Pai Justo. Jesus nos revela o Pai. Ele quer compartilhar conosco esse relacionamento de pai e filho, e que está ao nosso alcance também. Pai Santo e Pai Justo revelam a natureza de Deus. Seu desejo que sejamos santo e justo com Ele. Só o Senhor Jesus Cristo tem autoridade para conferir a vida eterna. Só Ele tem o poder de tornar a criatura de Deus em filhos de Deus. João capítulo 1 e verso 12. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer aqui não é mero conhecimento intelectual, mesmo que profundo, mas é o mesmo que coabitar, conhecer intimamente ou na intimidade. Vida eterna só tem aqueles que estão em Cristo, que são íntimo dele, pois ele é a vida eterna. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus manifesta sempre o nome do Pai. O que temos manifestado aos homens? Que nome temos pronunciado ou anunciado? Será que é o nosso? Da nossa denominação religiosa? Aos homens que apreciamos? Eram teus, tu me confiaste. Os discípulos são de Deus, são de Cristo e não nossos. São confiados a nós para que sirvamos e edificamos. Mas serão sempre de Deus e nunca nossa propriedade. Cuidado, meu irmão, líder religioso, pastor, que lideram a denominação religiosa. Você está cuidando das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Eles têm guardado a tua palavra. Discípulos são aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus. São aqueles que recebem a palavra e não ficam justificando, desviando-se dela. Somente os que recebem, guardam e praticam a palavra de Deus
é os que conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Estes estão em Cristo. Pai Santo, guardas em teu nome os que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus ora para que vivamos em unidade, assim como a Trindade. E ele repete no verso 20 e no verso 23, acrescentando que a unidade pode ser aperfeiçoada. Jesus deixa bem claro como se dá o aperfeiçoamento da unidade. Ele em nós e nós nele. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais comunhão nós teremos com os nossos irmãos. Se não temos vontade e necessidade de estarmos com os irmãos, pode ser um sintoma de que temos tido pouca ou nenhuma comunhão com Deus. 1 João capítulo 1, verso 7. Essa oração de Jesus não se refere a uma unidade de homens, mas a unidade como um corpo que se une e funciona sob o comando de uma cabeça, que é Jesus. Se nós estamos sob o governo do Senhor Jesus, aí somos membro do seu corpo, ou como diz Paulo, membro um dos outros. Romanos capítulo 12 e verso 5. Isto sim é unidade. Verso 14 e o 19. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus oferece a palavra de Deus e nada mais. Jesus não tem parte com o mundo, e os seus também não. Ele diz 2 vezes nesta oração. Será que a igreja tem levado isto a sério? Não somos do mundo. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, nos diz que a santificação que nos fará ver o Senhor. Por isso Jesus ora para que o Pai nos santifique. A prática da verdade nos santifica, e a verdade é encontrada na palavra e na vida e obra do Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, e não em opiniões de homens. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo, assim como Jesus foi. Portanto, essa é a nossa missão: pregai o Evangelho. Tendo Jesus convocado os 11, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios, para que possa efetuar curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sedes, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10 e verso 16. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam comigo os que me deste.
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus finaliza a sua oração revelando a sua vontade, que nós estejamos sempre com Ele, onde Ele estiver. É Jesus que tem te guiado? Ou é você que tem tentado levar o Senhor pelo seu caminho, seguindo as inclinações carnais? Qual vontade tem prevalecido, a dele ou a sua? O nome que revela todo o amor e o propósito eterno de Deus é Pai. Deus quer que conheçamos e usufruamos da sua paternidade e vivamos em família para a sua glória, isto é, a igreja. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. Deixa seu like e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.